Pessoal, então começar aí o que vai ser a atividade 2.3, a primeira tarefa aí que a gente tem a fazer é montar as tabelas de esquadrias. Então no Revit a gente tem o recurso de tabelas, né, que vai estar aqui embaixo, logo antes das folhas de desenho. Eu vou mostrar como é que a gente vai criar. E essas tabelas, elas listam os itens que tem no seu modelo por categoria. Então a gente vai ter que fazer, na verdade, 3 tabelas. Uma para porta, eu vou só reordenar aqui. Uma para portas e janelas, uma para portas, uma para janelas e uma para aquelas janelas que a gente fez com parede cortina. Então eu tenho 3 grupos aqui, ó. Nós vamos começar pela de portas, mas enfim, que é a mais simples. Então eu tenho aqui as janelas com os códigos, quantidade, largura, altura, peitoril, descrição. Cada coluna dessa aqui, ó, é um parâmetro, né, uma característica das janelas, né, um parâmetro, um campo que a gente pode escolher e preencher. Esse quadro de esquadrias de janelas, eu estou falando dessas janelas. No caso, nesse projeto, a gente tem essa janela do banheiro, essa janela dos 2 banheiros, né, uma de cada, e essa janela da cozinha, que são janelas mesmo da ferramenta janela que a gente insere numa parede. Mas a gente tem, aí a maioria, nesse caso desse projeto, a maioria das janelas está naquele painel cortina. Então, se eu entrar aqui, a gente vai ver que tem esse elemento como um todo, que eles são vários módulos, né? Então, deixa eu pegar numa fachada aqui para a gente... Então, a gente vai criar uma tabela, na verdade, a gente vai falar que isso aqui tudo, todo esse conjunto aqui é uma janela. Né? Vamos tratar dessa forma. Poderia tratar cada módulo como uma janela também, mas aí eu acho que só vai acabar dando mais trabalho. Então, nós vamos tratar cada painel desse como uma esquadria. Então, vai ter um processo que é um pouco mais manual aí do que... mas mesmo assim, acho que ainda facilita bastante a vida usando o Revit, usando o BIM, né? Então, essas esquadrias, né, eu vou dar um nome para ela. Eu já tinha mostrado como vocês fazerem os tags, né, os identificadores. Então, eu recomendo que vocês façam isso, se for o caso, revisem o que vocês já fizeram, colocando uma para cada um. A numeração, a gente pode reordenar elas usando a própria tabela. Então, aqui eu estou mostrando já o processo pronto. Eu estou mostrando aqui J04, são todas iguais, os painéis que a gente vai ter que identificar aí, analogicamente, vamos dizer assim. Então, para janelas, a gente vai fazer essas duas. Né? A tabela de janelas mesmo e essa tabela que é de painéis modulares, eu estou chamando de painéis modulares, que são, na verdade, esse elemento é uma parede, né? A parede cortina, então a gente vai ver a categoria dele. E uma outra tabela para portas. Então eu vou começar com a de portas, que é a mais simples, assim, né? Que tem a mais direta para vocês entenderem o processo de criação de tabela. Vou mudar aqui, vou pegar um que eu ainda não tenho. Então, para criar uma tabela, a gente vai aqui em Vista. Dá para vir aqui pelo navegador de projeto também, com o botão direito. Nova tabela de quantidades. Ou aqui no menu Vista, vai ter aqui para criar tabelas. Nós vamos fazer uma tabela de quantidades. Então, ele vai fazer um quantitativo. Então, a primeira coisa aqui, eu tenho que escolher qual categoria que eu vou tabelar. Então, eu vou fazer uma tabela de portas. Então, eu vou procurar aqui o item portas. E vou dar um OK. E ele vai abrir esse editor de tabelas, as propriedades da tabela.
Então, isso aqui é que eu fui salvando as várias telas. A gente vai ter cada aba dessa aqui, ó, está registrada com um arquivo de imagem. Então, só para a gente ter uma referência aí para vocês irem consultando o que a gente precisa de incluir nessa tabela e como que a gente faz essa configuração. Eu fiz isso porque fica mais fácil, né? Não tem que ficar voltando no vídeo, só vocês consultarem e irem fazendo. Então, eu tenho uma primeira aba aqui, que são os campos, que eu vou escolher quais os parâmetros da categoria portas que eu vou tabelar. Eu não preciso fazer com todos. Aqui ele está me mostrando os campos disponíveis e aqui eu vou selecionar um, clicar nesse botãozinho e ele vai mandar para cá os campos que a gente vai tabelar. Depois, a gente tem uma opção de filtro, né? Vamos supor que a gente não queira que todas as janelas sejam tabeladas ou que a gente queira fazer algum filtro, né, para selecionar alguns itens. Então, a gente pode criar um filtro a esse segundo item. Então, aqui eu estou selecionando dentre as portas ou janelas ou a categoria que a gente estiver fazendo, o que eu quero deixar de fora ou o que eu quero filtrar para entrar nessa tabela. Depois tem uma aba que é de classificar e agrupar. Então, classificar e agrupar, eu vou estabelecer de um dos campos aqui, para poder definir como que os itens vão ser ordenados na sequência da tabela. Então, eu posso ordenar pela largura, eu posso ordenar pelo código, por qualquer um desses campos que estão definidos nas colunas aqui. Depois tem uma aba de formatação. Então, a gente vai formatar cada campo que a gente escolheu lá no primeiro item. Então, a gente vai formatá-los. Então, a gente pode mudar o nome dele aqui no cabeçalho. E a gente pode escolher um ou outro para ficar oculto, né? Vai ter situações que a gente vai ter que criar um campo para uma informação para a gente poder filtrar e depois ocultar esse campo para que ele não apareça na tabela. E, por fim, tem uma aba para controlar a aparência. Então, isso fica de cola aí para vocês fazerem de referência. Aí eu vou fazer de novo agora explicando mais detalhadamente.